Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal. Meu nome é Leandro e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importância de buscarmos conexão maior com a luz superior, com tudo aquilo que muitas vezes é distante de nós no dia a dia, tudo aquilo que muitas vezes não parece ser interessante de ser buscado, ou porque não vai se ter lucro, né? Mas especificamente, né? O que eu vou ganhar com isso? Né? Então, hoje nós vamos explorar, pensar sobre algumas coisas que nos distancia muitas vezes da nossa real conexão com Ele, com Deus. E aqui nesse canal eu não estou aqui fazendo pregação, tá? Até porque eu não sou pastor, eu apenas sou um estudioso. Em algum tempo, há alguns anos atrás, eu frequentei uma escola de ensino em uma igreja, em uma congregação, e lá eu pude aprender algumas coisas ligadas à Escritura. Foram 2 anos de ensino, de estudo. Era uma escola de líderes, né, pela IBN, né, Igreja Batista Nacional, que na época eu frequentava. Lembrando que eu fiquei muitos e muitos anos participando de grupos espíritas. Sim, eu era espírita. Mas lá nós não seguíamos, no grupo onde eu frequentei, em outra cidade, lá não era seguido exatamente o que Allan Kardec colocava, né? Porque a doutrina espírita vem de Allan Kardec, né? E lá nós nos intitulávamos, né, espiritualista. Eu me colocava também como espiritualista. Aquele que procura entender um pouco mais do plano espiritual e crescer com isso. E eu sempre fui muito curioso. Como que funciona toda essa questão espiritual? E geralmente há uma inquietação em nossa alma de buscar entender. Depois desse plano físico aqui, nós iremos para onde? O que faremos? Será que termina tudo ali no túmulo? Eu vou dormir para sempre. Como eu ouço muitas vezes, né, as pessoas comentar, né? Eu tenho muito tempo para dormir, né? Muitos dizem assim. E lá, tanto nesse grupo que eu fiquei lá durante 12 anos, eu pude entender muitas coisas sobre o plano espiritual. E algumas outras não foram experiências tão atrativas, digamos assim, vamos colocar dessa forma. Por quê? Porque quando tu começa a mexer mais profundamente com essa parte mais espiritual, tu vais notando que determinadas situações, coisas começam muitas vezes a acontecer na tua vida. Situações que antes passavam desapercebidas, do tipo assim, tu dormia tranquilo, não lembrava de sonhos, não que isso, né, seja importante, né, que de fato vá alterar alguma coisa, né, mas simplesmente vai passando pela vida e não vai entendendo que algumas coisas podem ser sinais. Por exemplo,
Eu teve um tempo da minha vida em que eu não conseguia dormir à noite. Eu dormia assim, um primeiro sono, digamos assim, aí ali pelas 2h30 da manhã, eu tinha pesadelos. Pesadelos de gente vindo com facas, agressões, e acordava num estado lamentável, assim, né? Daqueles suadores, né? De coração batendo, né? Forte, literalmente com medo, né? Eu não sei se você já passou por uma situação assim, até se passou, né? Se quiser compartilhar nos comentários, pode colocar, que na medida do possível eu posso comentar ali também mais alguma coisa sobre aquilo ali, né? E o que eu percebi, assim, que quando tu começa, de fato, mergulhar no plano espiritual, sem ter entendimento de como que as coisas de fato funcionam, tu pode trazer a ti determinadas situações que não são confortáveis, não são agradáveis, digamos assim. E no meu caso, lá nós estudávamos bastante, líamos bastante literaturas relacionadas a isso. Como que era a vida após a morte, como que eram as relações, né, de entidades, né? Como que aquelas entidades operavam no plano espiritual, né? Entidades que lá era comentada, tipo, classificadas, né? Tipo, sofredoras, obsessoras, suicidas, e etc. Uma enormidade, né? Eram chamadas assim, né? Entidades, que lá era considerado como espíritos, né? E é claro que muitas coisas aconteceram ao longo desses anos em que eu resolvi dar um tempo de tudo isso. Eu me desvinculei. Tanto é que eu vim morar em outra cidade e eu resolvi dar um tempo. Para se ter uma ideia, eu fui casado, né, durante um período em que eu participava, né, de tudo isso. Infelizmente, houve um divórcio e tudo isso eu comecei a pensar o que estaria dando errado. Se eu estava buscando entender o plano espiritual e nada estava acontecendo como eu gostaria que acontecesse, então eu comecei a questionar, opa, mas por que não está dando certo? E isso que lá se fazia atendimentos às pessoas, né? Se conversava em reuniões, debatia, né, sobre os problemas, né, das pessoas que iam lá naquele grupo e lá se dava conselhos e no final daquelas reuniões se fazia orações, lembrando que sempre estava ali a busca por Jesus, buscando-se sempre entender que Deus tem um propósito, vamos pedir orientação a Deus. É claro que tudo isso também eu questionava. Se eu estou buscando a Deus, se a gente ora, né, em nome de Jesus, por que então me sobrevêm esses pesadelos? Houve, né, a separação da minha família. Lembro que naquele tempo também a questão de trabalho da empresa lá a qual eu fazia parte não estava nada bem, pelo contrário, estava cada vez mais se afundando, literalmente. Uma empresa de tamanho razoável, não conseguia, né, o faturamento desejado, e de fato estava tudo difícil. E um belo dia,
eu não sabia mais o que fazer. A verdade é essa. Eu já nem orava mais, para você ter uma ideia. Eu simplesmente, um belo dia, eu estava parado lá no hall ali do apartamento, lá onde eu morava, e estava olhando para o vazio. Não sei se você já se deparou olhando muitas vezes para o nada. Com o olho, como dizia um amigo meu, que hoje é falecido, ele dizia que a gente fica com o olhar de gancho, né? Aquele olhar que tu pendura em alguma coisa e ali tu está pensando milhões de coisas e tu não consegue te fixar em algo específico, né? Tu não consegue encontrar o foco, o propósito que tu tem que viver. E aí, era uma tardinha isso, depois que eu tinha saído da empresa lá e tal. Eu lembro que era uma tardinha, o sol estava se pondo assim, era um verão. E eu sentado ali olhando para o nada, assim, para a rua, era uma calçada próxima, passava uma rua ali, calçada. E eu notei que chegou um casal de jovens, parou na minha frente assim e perguntou: está tudo bem com você? E eu estava olhando assim. Só entendi que está tudo bem com você. Eu disse: não. Aquilo saiu de pronto. Não está. E aí esse casal simplesmente olhou para mim e disse assim: eu quero te fazer um convite. Nós fizemos parte de uma congregação e você está convidado agora, domingo, a frequentar lá conosco. Nós vamos estar lá e gostaríamos muito que tu fosse. É no endereço tal e tal e tal. Eu disse: sim, eu irei. Isso era, se não me engano, uma quinta-feira. Era já bem próximo do fim de semana. E naquele domingo eu fui lá. Eles estavam, de fato, como haviam prometido, na porta lá da congregação. Apertaram a minha mão, disseram: que bom que você veio. Eu digo: legal. E aí eu entrei ali. Ali eu fiquei 2 anos e meio nessa congregação, sempre indo lá. E depois de algum tempo, eu lembro que quando eu falei com um amigo lá daquela outra cidade, esse amigo, ele era evangélico. E ele perguntou: e aí, Leandro, como vai a tua vida? Eu digo: não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Legal. E o que tu tá fazendo? Tu tá trabalhando? Tá indo em algum lugar? Sim, eu tô. Já de pronto, como eu sabia que ele era evangélico, eu peguei e disse a ele: eu estou indo na congregação tal. Ele olhou para mim assim, deu um sorriso assim. Que bom, Leandro. Ele fez assim: saiba que muitas vezes eu orei a Deus para que Ele um dia tu pudesses conhecer Ele realmente. E aí sabe que naquele momento ali me deu assim algo diferente assim. Digo: sim, de fato, eu pude conhecer muitas outras coisas diferentes lá naquela congregação. Entender o que muitas coisas me sobreveio. Por que me veio? E aí ali, de conflitos emocionais, né? De problemas assim, a nível de sentimentos, também de relacionamentos. Por que eu agia muitas vezes de forma grosseira? Porque a grosseria não está somente na forma como tu falas, né, com alguém. Tu é grosseiro. Mas grosseiro, que eu digo assim,
de achar que muitas vezes é de uma forma, mas se tu agir de outra, mais comedido, com mais paciência, tudo pode ser diferente. Nesse sentido que eu falo. E lá, através de mais leitura, de mais estudo, de mais meditação, de renúncias também, porque quando tu sai de um lugar, de uma situação, tu deve colocar outra, diferente daquilo que tu vivia. Se antes tu costumava beber bastante nos fins de semana, com aquelas companhias, tu vai fazer diferente. Tu vai colocar novos hábitos, outros amigos, outras amizades. Diferente. Dá um tempo com a bebida. Só um exemplo, né? Isso eu fiz. Costumava sair antes e não era grandes beberagens, né? Digamos assim, né? Como se fala aí, né? Aqui no nosso... mas muitas vezes saía do limite. E aí parei com aquilo ali. Eu não quero mais. Fui parando. É melhor então, toma um suco, uma água. Ah, mas como isso é chato, né, Leandro? Só que para te mudar de nível em algumas coisas, ter novos entendimentos sobre algumas realidades que está de fato apertando na tua vida, vai ter que mudar. Vai ter que colocar outros hábitos, outras maneiras de agir. E o plano espiritual, ele está diretamente ligado a isso. Eu saí de envolvimentos espiritualistas, espíritas, para outros movimentos espirituais. Também eram ligados ao espiritual, mas para um outro caminho. Um caminho mais voltado a ensinos cristãos pela palavra, pelos livros da Bíblia, e não por outras literaturas. Eu não estou dizendo que tudo isso você deve seguir. Eu apenas estou dizendo o que eu segui e o que para mim resolveu. Pode ser que para você não resolva. Mas, por que eu falo isso? Porque se eu conseguir ter uma nova resolução sobre tudo aquilo que antes eu passava, um novo entendimento, pode ser que na tua vida, eu não sei qual é o momento que tu está atravessando agora, mas pode ser que colabore, se tu também olhar de forma diferente do que tu está vendo hoje, ou seguindo o que tu está seguindo. É nesse ponto que eu quero falar, nesse ponto que eu quero lembrar de que pode ser uma nova alternativa de entendimento. Basta decidir. Tudo está em torno da nossa decisão. O plano espiritual, ele apenas quer que tu decida. Se realmente você quiser mudar algo, decida mudar. E pode ter certeza que Deus e o universo, ele vai conspirar ao teu favor, se de fato for uma mudança digna, uma mudança real, que tu mesmo sabes que vai te trazer algo bom com essa mudança.
e opte pelo estilo de vida cristão. Esse é o meu conselho. Se isso for fazer sentido para você. O estilo cristão de ser não é um estilo religioso. Eu mesmo não me considero religioso e não quero ser. Eu sim procuro ser e seguir um estilo cristão. Para isso, é interessante que saiba como Cristo viveu. E lá nos últimos livros dos Evangelhos se fala o estilo dele de vida. Comece por ali. Então, meu amigo, minha amiga, tem muitas outras coisas para se falar do plano espiritual, do que eu vivi, presenciei, e analisando hoje muitas coisas lá do passado, eu vejo que algumas coisas eu perdi tempo de entender e de viver com mais paz, com mais serenidade, com mais plenitude, com mais entendimento da vida com propósito. E o que eu quero deixar com esse vídeo é essa reflexão para você. Se hoje não é o dia para pensar de forma diferente, tentar algo diferente, de mudança real no teu interior, na tua consciência. Se esse vídeo fez sentido para ti, compartilhe com quem precisa ouvir isso e te convido a assistir o próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e que Ele te ilumine. Até lá.